Você nunca vai acreditar que este homem idoso de 70 anos fez depois de ter ouvido suas filhas falando pelas suas costas sobre sua herança. Prepare-se para ficar surpreso ao testemunhar essa emocionante história de um paciente internado e suas filhas. Sintonize para descobrir o que ele fez a seguir. Durante muito tempo, o Sr. Jansen viveu sem esperança de que um milagre pudesse acontecer. Ele sempre soube que nunca seria capaz de recomeçar do zero, mudar tudo e pedir perdão àqueles que havia ofendido, consciente ou inconscientemente. No entanto, apesar disso, ele teve uma vida agitada e não se arrependeu dos anos que se passaram, pois experimentou amor, tristeza e felicidade. O Sr. Jansen se casou jovem com Eline, uma sonhadora estudante que cresceu em uma família intelectual. Eles se apaixonaram à primeira vista e construíram uma vida juntos, tendo duas filhas chamadas Angelique e Lieve. O casal saiu do modesto apartamento em que vivia para uma bela casa de campo, um lugar tranquilo necessário para que Eline escrevesse seus livros. No entanto, após 50 anos de casamento feliz, Eline adoeceu e faleceu silenciosamente em sua cama, deixando o Sr. Jansen sozinho e sem saber como aplicar sua energia agora que havia perdido sua companheira de toda a vida. Já com 78 anos e sentindo fraqueza nas pernas, ele foi admitido no hospital para exames médicos. Embora não tivesse medo da morte, o Sr. Jansen sonhava em partir pacificamente durante o sono, como sua esposa, e não em um quarto branco de hospital rodeado por enfermeiras. Angelique e Lieve foram visitar seu pai e o encontraram em um estado de desânimo sobre sua vida. Ao entrar no quarto, Lieve cumprimentou o pai e perguntou como ele estava. O idoso sorriu em resposta, expressando a alegria de ver suas filhas. Angelique sugeriu que levassem o pai de volta para casa, mas o médico presente interveio, dizendo que o pai precisava de cuidados constantes e alguém próximo em caso de emergências. O pai brincou que ele só atrapalharia suas filhas crescidas e deixou claro que tinha uma esperança de que elas o contradissessem, mas um silêncio constrangedor tomou conta do quarto. Angelique e Lieve alegaram que tinham suas próprias vidas e não poderiam cuidar de tudo se o pai morasse com elas, mas se prontificaram a contratar uma enfermeira particular para morar com ele. O pai concordou e perguntou se suas filhas poderiam visitá-lo com mais frequência, já que sentia falta dele. As filhas concordaram e saíram do hospital após 10 minutos. Depois de um tempo deitado, o Sr. Jansen decidiu dar uma curta caminhada pelo corredor. Ele percebeu que o local estava mais quieto e deserto do que o normal e ouviu o choro abafado de uma criança vindo de algum quarto. Ele abriu a porta com cuidado e viu uma jovem pálida deitada em uma cama ligada a aparelhos hospitalares, com uma menina de cerca de 9 anos sentada ao lado dela segurando sua mão e soluçando sem parar. O idoso se aproximou da menina e perguntou o que havia acontecido. Apesar de aparentar ser uma criança fechada, a garotinha logo respondeu entre lágrimas que sua mãe estava morrendo e que não sabia o que fazer para ajudar. O idoso sentou-se ao lado dela, tentando acalmar a jovem e buscando palavras de conforto. Pediu-lhe que contasse a história desde o começo. Beatrix, uma garotinha, se apresentou e revelou que ela e sua mãe, Mariana, viviam sozinhas há tanto tempo que ela não conseguia se lembrar de outra vida. Mariana trabalhava como vendedora de loja e tinha aceitado um emprego de meio período para sustentar a si mesma e a filha. No entanto, Mariana estava claramente exausta todos os dias e lutava para lidar com a dura rotina. Beatrix sentia pena de sua mãe, que trabalhava tanto para cuidar dela e agradá-la de todas as maneiras possíveis. Beatrix era uma boa aluna e ajudava em casa, até mesmo aprendendo a cozinhar e a varrer o chão. Infelizmente, um trágico acidente mudou a vida da pequena família para sempre. Ao voltar para casa depois do último turno da semana, Mariana atravessou a rua exausta e não percebeu um carro vindo em alta velocidade. O carro a atingiu em cheio e ela foi levada às pressas para o hospital. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas Mariana entrou em coma. Havia hospitais que poderiam ajudar com um tratamento experimental e uma cirurgia mais invasiva e perigosa, mas ambos eram muito caros e a família não tinha dinheiro para pagar por eles. A fila para uma cirurgia gratuita era muito longa, o que significava que Mariana teria que ficar em coma por meses ou até mesmo anos. A cada dia que passava no hospital, as chances de recuperação de Mariana diminuíam. Beatrix não tinha muita esperança e não sabia como lidar com a situação. O Sr. Jansen tentou consolar a garotinha como pôde, mas ele próprio ficou chocado ao ouvir Angelique e Lieve brigando acaloradamente na porta do quarto ao lado. As duas irmãs estavam discutindo sobre quem deveria herdar a casa de campo da família.
E Liev até ameaçou processar Angelique se ela não conseguisse o que queria. Essas palavras cruéis ecoaram na cabeça do Sr. Jansen pelo resto de sua vida, enquanto ele pensava em como a vida pode ser injusta para algumas pessoas. A jovem Beatrix agora teria que crescer sem uma mãe presente, enquanto as irmãs brigavam por bens materiais. O Sr. Jansen se afastou da porta cambaleando, incapaz de suportar o ódio que emanava do seu quarto de enfermaria. Ele ficou horrorizado ao perceber que seus filhos estavam lutando pela herança de uma pessoa que ainda estava viva. De repente, ele se lembrou do comportamento das filhas antes de ser internado no hospital e percebeu que elas nunca foram carinhosas e talvez nunca se importaram realmente com ele. Raramente o visitavam, e quando vinham, era apenas para conseguir dinheiro. Naquele momento, o Sr. Jansen percebeu o quão cego havia sido em relação ao amor paternal durante todos esses anos. Ele decidiu abrir a porta e entrar no quarto. Angelique ficou em silêncio instantaneamente, e a raiva e a tensão desapareceram em segundos, dando lugar a um sorriso falso. O Sr. Jansen pediu a Liev que ligasse para o advogado da família e o convidasse para o hospital no dia seguinte pela manhã, para que finalmente pudesse fazer seu testamento. Angelique e Liev tentaram convencer o pai de que era cedo demais para pensar em testamento, mas ele interrompeu seus discursos falsos e pediu para deixá-lo descansar e voltarem juntos com o advogado. Enquanto isso, o Sr. Jansen balançava a cabeça em desaprovação, imaginando a tremenda discussão que ocorreria do lado de fora do hospital. No dia seguinte, às 9 horas, o advogado entrou na enfermaria e o Sr. Jansen começou a falar seu testamento. Ele deixaria $10.000 para cada filha, e $250.000 seriam transferidos imediatamente para uma clínica particular que faria o tratamento de uma paciente no mesmo corredor que ele, chamada Mariana. As filhas não acreditavam no que ouviam. Ele ordenou que o apartamento e a casa de campo fossem vendidos e que o dinheiro fosse dividido igualmente entre seus netos, que receberiam o dinheiro assim que completassem a maioridade. Embora os netos nunca tivessem visitado o avô, ele esperava que eles não crescessem insensíveis como suas mães. O idoso concluiu seu testamento expressando extrema decepção com suas filhas, afirmando que nunca esperava tal comportamento delas. Ele explicou que sua decisão de dispor de sua propriedade daquela maneira foi motivada pela ganância das filhas e esperava que isso pudesse ser um despertar para a vida real. Após a reação negativa das filhas, o advogado confirmou que o idoso tinha todo o direito de fazer o que fez e que ele estava em plenas faculdades mentais. Angelique e Liev saíram revoltadas e não se despediram do pai, enquanto o Sr. Jansen se dirigiu a outro quarto para encontrar a pequena Beatrix e sua mãe. Ele explicou que em breve iriam todos para uma clínica, onde Mariana receberia o tratamento que precisava. Beatrix ficou emocionada ao ouvir isso e abraçou o idoso. E assim ele se sentiu útil e feliz por poder ajudar a salvar uma família. Nos próximos 6 anos de sua vida, o Sr. Jansen viveu feliz ao lado de Mariana e Beatrix. Suas filhas nunca mais o visitaram e seus netos o visitavam às escondidas. Quando chegou sua hora de partir, ele deixou este mundo deitado em sua cama, como havia sonhado, e foi lembrado com amor e bondade por Beatrix e sua mãe pelo resto de suas vidas. Caso tenha apreciado esta história, por gentileza, clique no botão de curtir no vídeo e dê uma olhada na outra história que está sendo apresentada na tela. Ela também pode te emocionar. Tenha uma boa sessão e nos vemos no próximo vídeo.